Oi, pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá então agora para o ciclo trigonométrico, falando aí do seno, cosseno e da tangente. Então, nessa primeira aula aqui, vamos falar só do seno, tá ok? Então, eu vou usar aqui o software GeoGebra, talvez vocês já conheçam, software bem bacana para trabalhar com geometria ou representações e álgebra, então ele vai ajudar a gente aqui a visualizar as coisas. Então, olha só, tá aí o ciclo trigonométrico, circunferência de centro 00, raio 1, aqui a origem, né, dos arcos, e aqui tem um ponto A. Esse ponto A determina aí um ângulo, tá ok? Bom, vamos lembrar aqui do que a gente já viu lá em triângulos retângulos. Bom, esse ponto A, ele determina para a gente um ângulo. Esse ângulo aqui, né? A gente partindo daqui, ó, da origem e girando no sentido anti-horário, a gente vai ter aqui um ângulo, tá ok? Então, esse ponto A determina esse ângulo. Se a gente mudar o ponto A, ele determina aí um outro ângulo. Então, aqui, por exemplo, é um ângulo de mais de 90 graus, ó. Mais de 90 graus, que passa aqui de 90 graus. A gente está aqui no segundo quadrante, né? Bom, então, o que, que tem de associação entre o que acontece aqui e o que acontecia lá nos triângulos retângulos? Ó, se a gente pensar aqui no primeiro quadrante, a associação é direta. Se a gente mudar de quadrante, aí a gente precisa fazer algumas outras coisas para associar o que acontecia lá com o que acontece aqui. Então, para a gente definir aqui como é que vão ser as coisas, como é que a gente vai configurar, onde vai pôr seno, onde vai pôr cosseno, então a gente pode lembrar de uma coisa aqui, ó. Se a gente pegar esse ponto A e projetar aqui no eixo X, ó, então a gente vai ter um segmento aqui, ó, com outro segmento aqui, com mais esse segmento, a gente tem um triângulo retângulo, sendo que esse lado é a hipotenusa, tá ok? Bom, e aí qual é o seno deste ângulo aqui? O seno é o cateto oposto, que é esse aqui, sobre a hipotenusa. Mas como a hipotenusa mede 1, vejam, lembra que eu falei que é conveniente que o ciclo trigonométrico tenha raio 1. Olha só, como a hipotenusa tem medida 1, então esse segmento, a medida desse segmento dividido pela medida da hipotenusa, vai dar a medida desse segmento mesmo. Então, a medida desse segmento já é o seno. Então, olha só, com isso fica legal a gente representar esse segmento aqui, ó. Então a gente projeta esse ponto A no eixo Y, na verdade a gente está projetando o segmento inteiro no eixo Y, e o tamanho desse segmento já é o seno. E por isso que o seno é representado no eixo Y. Depois a gente vai ver que o cosseno, que diz respeito a esse lado aqui, que é o cateto adjacente, vai ser representado no eixo X. Então se a gente mexe aqui, ó, a gente obtém o valor do seno, porque o tamanho desse segmento é o tamanho desse, ó. Então, mexeu aqui, a gente tem o seno. Ó. Então, o seno desse ângulo aqui é 0,66, tá ok? Notem que o valor do seno não passa de 1, ó. Então, aqui no primeiro quadrante e no segundo, ó, a gente tem o valor do seno aparecendo aí, ó. Tá ok? E lá embaixo, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, essa medida aqui, ó, não vai ser exatamente o valor do seno, porque o valor do seno aqui embaixo é negativo, né? A gente tem que obedecer aqui o que está no eixo. Então, por exemplo, o seno deste ângulo aqui, ó, que vem daqui, aqui até aqui, ó, que é mais de 180 graus, o valor do seno desse ângulo é menos 0,3. Então, aqui embaixo, o valor do seno é negativo, tá ok? Bom, então, vamos continuar lá fazendo um exemplo. Então, vamos aqui, ó. Quanto é o seno de 840? Bom, 840 é 2 vezes 360 mais 120, lembram? Vamos reduzir o 840 lá para o primeiro quadrante. Então, tira lá as duas voltas de 360, fica só com 120, né? Bom, e qual é o seno de 120? Bom, 120 está ali no segundo quadrante, a gente projeta ele para o primeiro, e aí, que ângulo é aquele ali? Bom, o ângulo embaixo desse tracejado azul é o mesmo ângulo embaixo daquele segmento vermelho ali. E qual é o ângulo ali embaixo? Bom, ali embaixo é o que falta do 120 para o 180, é 60. Então o ângulo do lado de cá é 60. O seno de 60 é igual ao seno de 120? É porque o ponto que determina o 60, o ponto que determina o 120, projetados no eixo Y,
dá o mesmo ponto, aquele ponto azul ali. Então o valor do seno dos dois é positivo e é o mesmo, né? É o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá ok, gente? Bom, então essa aula foi só para apresentar o seno, tá ok? Então na próxima aula a gente faz aí um exemplo com o cosseno, vê onde é que ele aparece ali no ciclo trigonométrico. Depois na seguinte a gente vai para a tangente, beleza? Valeu, gente, um abraço e assistam a próxima aí também, tá joia? Valeu!